Você consegue dar os passos iniciais aqui. Ok. Mas em algum momento você vai precisar, e estou falando aqui, vou falar mais de Estados Unidos, você vai precisar ter uma presença lá para poder operar. Seja uma presença do empreendedor ou seja uma presença de algum parceiro, de algum executivo. Então, se é uma presença de um executivo, existe o visto L1, que é o visto de transferência de executivo. E o L2 é o visto para o seu cônjuge. Então, esse visto ele é válido por 2 anos, pode ser renovado, e esse visto, então, é concedido mediante a apresentação de um business plan. Ser aprovado e cumpridos os demais requisitos, então é um tipo de visto que autoriza a permanência. E essa consultoria o senhor presta também? Sim, assessoramos na concessão de vistos. Existem outros vistos, como o visto E1 e E2, que são vistos concedidos a países que têm um tratado com os Estados Unidos. São 82 países que têm esse tratado. O Brasil tem esse tratado? Infelizmente, não. O Brasil não tem esse tratado com os Estados Unidos, mas Portugal tem, Espanha tem, Itália tem. Então, muitas vezes, vale a pena verificar se você tem a possibilidade de conseguir uma dupla cidadania, porque aí você aplica com esse tipo de visto. Já abre essa possibilidade também. E aí não estamos falando de transferência de executivo, estamos falando de investimento para que você possa, então, e não há um mínimo a ser investido, mas apresenta-se o business plan, faça, então, o investimento, você tem que ter controle acionário daquele teu negócio e você consegue, então, a concessão do visto. Vale a pena citar aqui um visto de investimento, que é o EB5, porém os valores, eles são valores muito mais expressivos, variam aí de 500 mil a $1 milhão. São vistos que são concedidos em razão de um investimento, não em seu próprio negócio, mas em negócios de terceiros que já são classificados para esse tipo de vistos. Se eu, por exemplo, comprar uma casa a partir desse valor, eu consigo dar entrada nesse visto? Não. O visto EB5 ele é concedido para projetos que tenham sido validados, homologados para essa finalidade. E aí então você vai ter projetos cujo investimento mínimo para concessão do visto vai variar de 500 ou $1 milhão, dependendo da região, dependendo dos critérios de aprovação daquele projeto. Okay? Mas o fato tem que começar. Sim. Né? O B1, B2, que é o visto tradicional, ele te permite ficar pelo menos 6 meses. Né? Legal. Você tem que tomar cuidado com o seguinte: quando você quando você excede o tempo de permanência de 183 dias num determinado exercício, tem uma regra um pouquinho mais complexa, que na realidade eles olham os últimos 3 anos, tá? Mas tem que tomar cuidado com o tempo de permanência que você fica nos Estados Unidos, porque você pode se tornar um residente tributário. E ao se tornar um residente tributário, os Estados Unidos tributa mundialmente. Então você tem que entregar sua renda no Brasil também. Tem que informar para os Estados Unidos qual é a sua renda no Brasil. Entendi. Mas todas essas questões elas podem ser tratadas num projeto específico. O fato você consegue tratar a questão da gestão do teu negócio começando daqui, com alguém local, e em algum momento você pode fazer... Você tem que fazer ir fazendo essa migração. Essa migração de permanência. Legal. Você tem também o EB2NW, que é um outro visto, que é um visto para habilidades extraordinárias, mas enfim, há uma série de alternativas que... Estamos falando mais uma vez de Estados Unidos. Sim. Portugal é um país que atualmente a concessão de vistos está demorando um pouco mais. Há muitos, especialmente brasileiros, que desejam o visto, mas é um local que as barreiras para a concessão do visto me parece que são menores. Você consegue uma autorização de residência
depois que você fica 5 anos lá, mesmo com autorização de residência, você consegue aplicar para uma cidadania. Sim. Né? Legal. Então, mas o fato são situações contornáveis.